Por que a coluna entorta? Essa é uma pergunta que o especialista em coluna escuta em diferentes fases do desenvolvimento, nas crianças pequenas, nos adolescentes e também na fase adulta, principalmente nos indivíduos mais idosos. E a coluna entorta por diferentes razões, essa que é a verdade. São as chamadas escolioses, ou cifoses ou corcundas, que têm origens diferentes e nesse vídeo eu abordarei aqui as principais causas de deformidades da coluna. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje é sobre deformidades na coluna, ou seja, fatores que levam ao fato de que a coluna entorte, tanto na fase da criança, na fase de crescimento, quanto depois na fase adulta, principalmente em indivíduos mais idosos. Vou falar então para vocês aqui, inicialmente, de dois problemas distintos, as escolioses e as cifoses. Escolioses ou cifoses. São problemas diferentes. Na verdade, a escoliose é o desvio da coluna quando se observa a pessoa de frente, então, ou de costas, que a coluna deve ser reta, e desvios na coluna, geralmente em S ou em C, são as escolioses. E a corcunda, que é vista de lado. Então, de lado existem curvas normais, lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar, mas quando existe o aumento da cifose, nós chamamos de hipercifose, que também pode acontecer em diferentes momentos da vida. Vou tentar ser bastante sucinto aqui, porque esse é um assunto, de certa forma, extenso e complexo, mas que pode ser, claro, resumido nos seus pontos principais. Então, as escolioses podem ser das crianças ou as escolioses do adulto, certo? As escolioses da criança são várias e várias causas que podem levar a esse problema, mas se a gente for bem minimalista aqui e direto ao ponto, as causas mais importantes são as idiopáticas, ou seja, são crianças absolutamente normais, que têm as vértebras bem formadas, mas que por uma questão genética começam a desenvolver essa deformidade principalmente perto do estirão de crescimento. Então são crianças que até essa fase não têm absolutamente nada e a partir do estirão, por uma programação mal feita da coluna do ponto de vista genético, a coluna começa a entortar. Existem também nas crianças as escolioses congênitas. Essas daqui são relacionadas a um defeito de formação da vértebra. Então a vértebra ou não forma por completo, ou ela forma grudada na vértebra vizinha, e isso faz com que a coluna entorte. A principal diferença da escoliose idiopática para a escoliose congênita é que na congênita existe um problema na coluna. Esse problema pode ser visto inclusive na gestação, durante o ultrassom morfológico. Muitas vezes é possível ver isso. E quando não é possível ver, o diagnóstico frequentemente é feito mais cedo, porque ela aparece já numa fase mais precoce. Outro tipo de escoliose frequente são as neuromusculares, que estão ligadas a doenças neuromusculares, e um exemplo típico, clássico desse problema é a paralisia cerebral, que faz com que por um desequilíbrio muscular a coluna comece a entortar e tem um padrão bem característico, que é um padrão que nós chamamos de C-longo, onde a coluna toda entorta e vem até a bacia e a bacia também acaba inclinando. Falando um pouquinho agora das escolioses dos adultos, elas acontecem ou como consequência de uma escoliose da criança que foi evoluindo ao longo da vida, ou elas aparecem numa coluna que não tinha absolutamente nada, era uma coluna saudável e reta, de repente aparece a escoliose que nós chamamos de novo escoliose ou escoliose do adulto. Ela tem um padrão um pouco diferente da escoliose da criança, ela é mais lombar, ela tem um raio mais curto, ou seja, a área dela é menorzinha, quando a escoliose da criança costuma ser um pouco mais longa, e frequentemente no adulto ela está ligada a pinçamento de nervo, então ela acaba entortando, comprime uma raiz nervosa e o adulto nos procura até mais por uma questão neurológica, de dor irradiada na perna ou dificuldade para andar,
do que propriamente dito por uma questão estética, como acontece nas crianças. Falando um pouquinho agora das cifoses, né, que são os problemas, olhando o paciente de lado, é o aumento da cifose torácica, corcunda. Também acontece nesses dois mesmos grupos etários, né, existe a cifose juvenil, o dorso curvo juvenil, que é a doença de Scheuermann, né, que acontece geralmente na fase de estirão de crescimento, com uma leve predominância de meninos em relação a meninas, e ela tem uma característica de ser uma cifose mais rígida, né? Ou seja, mesmo fazendo manobras, testes no consultório para flexibilizar e examinar esses pacientes, é uma cifose mais rígida, geralmente acompanhada com um encurtamento da musculatura da perna. Então existe uma dificuldade de colocar a mão no chão de pé, porque existe um encurtamento dos peitorais e rotação interna dos ombros também. Existe uma cifose também nas crianças, que é o dorso curvo postural, que faz diagnóstico diferencial com a doença de Scheuermann, mas o dorso curvo postural é flexível e o Scheuermann é rígido. O dorso curvo postural não tem alterações das vértebras no raio-x, enquanto o dorso curvo juvenil ou doença de Scheuermann tem. Então esses são os dois principais tipos de dorso curvo na criança. E, por outro lado, existe também o dorso curvo senil, que aí sim acomete principalmente mulheres pós-menopausa com osteoporose, e a principal causa são fraturas por compressão, fraturas de achatamento, múltiplas fraturas que vão fazendo com que o idoso ou a idosa fique corcunda e também, claro, tem uma característica de rigidez, porque a coluna ela vai consolidando nessa posição. Então veja, um assunto bastante amplo e complexo, aqui resumido, claro, de uma forma bem didática e direta ao ponto, dos principais tipos de deformidades, tanto escoliose quanto cifose, tanto na criança quanto no idoso.